processo de desgaste é um processo de construção de equipe. Porque aquele que sabe, que ouviu do outro que vai trabalhar, vai falar, cara, esse cara trabalhou por mim. Na hora que eu estiver ausente, eu tô com ele. É o pertencimento, né? É o pertencimento. E na verdade, eu falei o pertencimento e tem uma coisa aí por trás que, infelizmente, a gente às vezes... por criação, por modelo, não precisa ser só empresa, não. Às vezes parece que a gente quer sempre ganhar alguma coisa, que é a falta do acolhimento, né? Porque você sentir que faz parte. Isso. E que eu posso dar eu posso dar um pouco mais, porque eu sei que o resto merece, e eu sei que o dia que eu precisar, alguém vai dar também, né? Tem um fator aí que é importante nesse cenário, que eu observei ao longo do tempo aí dessa jornada profissional, que é a construção de confiança. Isto só acontece quando você cria relação de confiança. E relação de confiança, ela passa por transparência, inclusive para dizer coisas duras. Não é para ser bom, né? Ninguém está dizendo que você tem que ser bonzinho. E obviamente com educação e com fatos. Até para você poder ouvir do outro lado e ouvir. Porque quando você constrói uma relação de confiança entre as pessoas elas falam questões pessoais. Sim. Tá? Xerox tem essa característica de ter um processo de desenvolvimento de pessoas e de gestão de pessoas que eu considero diferente. É verdade. Que as pessoas se sentem acolhidas, é uma empresa que tem esse cuidado. Então, quando você cria essa relação de confiança e existe alguma coisa que incomoda, é óbvio que tem questões que são muito particulares que não dá para abrir para todo mundo. Mas tem outras questões que você, até porque quando está afetando o grupo, você tem que falar. Eu me lembro também com relação ao Rafael, meu filho, que a gente passou a adotar uma prática a partir de um determinado momento, quando a gente começou a compreender melhor a questão do autismo. A gente chegava nos locais onde tinha mais gente e a gente chegava e falava que ele era autista. Algumas pessoas ficavam assustadas. E essas pessoas ficavam assustadas, ou de maneira geral, eu dizia o seguinte: eu estou dizendo que ele é autista porque se ele tiver um comportamento diferente do padrão que você conhece, só para você não estranhar. Para você não estranhar e não reagir da maneira como de repente você reagiria de outra forma, porque não é isso que vai resolver. Eu fui no local com ele, fui numa vinícola com ele, fazer uma visita com o Rafael e autista, Asperger, inteligente, começou a fazer perguntas, aquelas perguntas mais detalhadas. Eu já tinha vivido essa experiência em outros lugares, então chegou lá nas videiras, ele fez uma pergunta, um grupo de umas 20 pessoas fez a segunda pergunta, uma atrás da outra. Na terceira eu já senti um desconforto das pessoas do tipo, ele está monopolizando a visita. Nessa hora eu parei, porque eu falei, às vezes você tem que falar. Eu parei, falei, pessoal, deixa eu pedir um minuto de atenção. O meu filho é autista, ele é Asperger, então ele vai fazer muitas perguntas. Se começarem a incomodar as perguntas, levanta a mão, se vocês quiserem fazer uma pergunta antes da dele, levanta a mão, pede fazer a pergunta dele, que ele vai compreender, não é, Rafael? Inclusive ele é bastante educado para isso. Cara, mudou, aquelas pessoas que estavam incomodadas, elas passam a fazer parte da compreensão. Por quê? Porque você gera uma relação de confiança, mesmo desconhecendo as pessoas, porque você colocou alguma coisa muito pessoal, você colocou como você deve tratar algo que as pessoas desconhecem, que é a ignorância do conhecimento, e aí você consegue conduzir. Numa equipe não é nada diferente, com as pessoas não é nada diferente, porque tem coisas também que eu não sei, nunca me deparei, nunca imaginei que ia perder um filho, não sei como é que é um luto de um filho, talvez se eu tivesse alguém perdido um filho, eu não saberia lidar diante das circunstâncias. Então por isso que essa questão de você compreender esses mundos do tradicional, ou seja, da Revolução Industrial para a Revolução do Conhecimento, é importante você ter essa sensibilidade, e ela passa pela sensibilidade. Passa. Ela não ela óbvio que tem inteligência, mas é a sensibilidade. É o quanto você está sensível ao outro, porque se alguém está reagindo daquela forma, ninguém reage mal porque quer. Ela reage mal ou porque não entendeu, ou porque discordou, ou porque ela tem uma razão diferente. Pergunta. E aí eu vou, de novo, te agradecendo, você está usando até o exemplo do Rafael. Porque quando a gente traz isso para o dia a dia, né, existe um dado que a gente já discutiu em outros episódios, né, que até acho que da OMS, que no Brasil você tem 80% da população tem algum tipo de
de problema mental. E desde ansiedade a... Eu brinco que é 100%, porque dos 80 vai tirar crianças e de repente vai tirar os idosos, aí vai dar 100%. Então, o exemplo que você está dando é interessante porque você está indo num extremo, né? Porque o autismo, ele não é, a gente até conversou, eu não encaro ele como uma doença, ele é uma pessoa só diferente. É diferente, né? Isso aí. Só que, na verdade, todos nós somos diferentes. É isso. E infelizmente, a gente... o exemplo que você deu, que eu estava aqui, que eu não queria esquecer, quando você falou da coisa da viagem, ele é fantástico, porque a gente está vivendo um momento, com essa coisa de rede social, essa nova geração, que é um bombardeio de opções, e que, na verdade, parece que é a melhor coisa, mas não é. Se você parar para olhar, o que o Rafael colocou, ele está super certo. Quanto mais a gente pudesse ser focado em alguma coisa, vivendo as mesmas coisas, a gente se tornaria cada vez melhor, porque é assim que é o hábito e a constância que te leva ao sucesso, né? É o que mais está se dizendo hoje. Só que, na verdade, hoje tem um boom de opções, possibilidades, né? Você tem jovens que querem ficar milionários, todo mundo quer viajar o mundo todo porque vê uma foto, vê o outro. Então, acho que tirando um pouquinho dessa parte que você falou, existe um convite de que todo mundo é diferente e todo mundo tem algum tipo de problema de dentro de casa. Isso. E a empresa não é outro mundo, né? Não. Como casa não é outro mundo, como relacionamento... Eu brinco que tem uma tríade que é família, relacionamento e trabalho, né? Se alguma coisa disso aqui não funciona, atrapalha o resto todo. Tudo tem que andar quase que em harmonia, porque faz parte do... Então é um convite e que não precisa ser, a gente está falando de líder, não precisa ser o líder, o gerente, eu brinco que você tem que ser líder de você mesmo. Você pode olhar para um colega e falar assim, tem alguma coisa diferente aqui, né? Toda vez que o Marcelo vai falar, ele se incomoda com uma... Pô, peraí, de repente ele tem algo diferente e que a gente pode aprender eu estava numa outra conversa uma vez e surgiu até isso, a pessoa falou, de repente o próprio gerente da pessoa, ele entendeu que a pessoa falou que não se sentia tranquila e ele entendeu que ele também podia mudar, que ele também estava usando uma crença dele de repente ruim e ele também estava errando, né? Tem um ganho duplo, né? Você se autoconhece por você e pelos outros. Sim. Porque é através das reações dos teus acertos e erros naquele instante, para aquele instante, porque isso pode mudar, que você passa a se conhecer. Porque às vezes você comete um erro e você só descobre que você cometeu o erro por depois que você perguntar ao outro. Aí você ouve e percebe a outra ótica, você fala, nossa, não tinha parado para pensar sobre isso. Então, quando você fala da questão do foco, acho que o grande desafio que eu vejo, principalmente nas gerações mais novas, é a quantidade